E aí, torcida tricolor, bora aqui acompanhar as notícias do São Paulo neste sábado. É hoje o jogo do São Paulo contra o Santos. Bora ver o que a mídia esportiva vem falando do nosso tricolor aí, olhar a escalação. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O paulista é a Estela Gomes, direto do CT. Boa tarde, Estela. Fala, Ju, tudo bem, lindona? Muito boa tarde, Jodar. Um beijo que nos acompanha. É isso mesmo. O São Paulo vive uma situação bem diferente do Santos do Campeonato Paulista, né? São 3 vitórias consecutivas. A última contra a Portuguesa, no Morumbi. E agora enfrenta o Santos fora de casa. É importante falar que provavelmente o Zubeldia deve voltar com a escalação principal para a partida de hoje. Ele entrou contra a Portuguesa com um time reserva, com alguns jogadores da base, mas ele havia dito em coletiva que ele faria esse rodízio depois de 1 ou 2 jogos. Como hoje é clássico, vale muita coisa e por isso ele deve entrar com a equipe principal. Se manter realmente essa equipe para o jogo de hoje, deve ser os mesmos iniciais que começaram a partida contra o Corinthians no primeiro clássico da temporada, quando venceu por 3-1. Então, bora dar uma olhadinha então com o nosso campinho para ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje, que deve ter Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Arboleda e Alan Franco na dupla de zaga e na esquerda Enzo Dias. Meio campo com Pablo Maia, Alisson e mais à frente Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Dentre os jogadores que estão no departamento médico, o goleiro da base, que agora está junto com o profissional Yang e também o volante Luiz Gustavo, estão no departamento médico se recuperando. E o Cédric, lateral direito, português, que foi anunciado na última quarta-feira, ainda não foi regularizado, não foi inscrito no Campeonato Paulista, por isso não deve estar entre os relacionados. Viu, Jodar? Grande beijo. Beijo. Obrigado, Estela. Obrigado, Juliana. Bom, Arnaldo, teve essas negociações aí no meio da semana e agora a gente quer. Bom, agora o leite está derramado. Os caras lá foram embora, o William Gomes, o Moreira, vai chegar o Wendel, que vai chegar por antecipação. Essa foi a grande vantagem do São Paulo nessa história. A gente vai falar daqui a pouco sobre as vendas, com os valores aí que são piores do que a gente imaginar. A gente vai falar já. Mas enfim, o Wendel vai chegar agora. E aí, o Cedric também, que também ele tá no meio dessa história aí, né? Porque o Moreira saiu porque não ia ter espaço, aí chegou o Cedric e tudo mais. Aí a pergunta é, esses caras vão estar prontos quando? Pois é, muita gente achava que o Wendel, né? O William Gomes já se apresentou, o Moreira também ao Porto, que o Wendel estaria na Vila já para jogar. Eu vou falar agora, como o Zubeldia me ensinou, eu vou passar a falar Cedric. E não Cedric, certo? Perfeito. Cedric. Mas a gente já fala, esses dois não estarão na Vila Belmiro na noite do sábado. Só um rápido parênteses sobre o Santos, né, que não vai ter o Neymar também, só para deixar bem claro, né, a festa do Neymar. O Neymar vai estrear na quarta-feira. Ele até falou, o Neymar, que se ele tivesse registrado, ele jogaria alguns minutos contra o São Paulo. A questão não é uma questão de física, mas é uma questão de inscrição, que ele não está inscrito ainda. O Santos vai com o time do Caixinha que está indo mal, mas tem o Soteldo, tem o Pituca, tem aquela turma toda conhecida. E eu falei que a preocupação é o gramado, a arbitragem. Eu tenho que falar para você, antes de a gente entrar nos reforços. Luiz Flávio de Oliveira, de novo. É possível. De novo. 300 juízes é o Luiz Flávio. Puta de novo. Apitou o primeiro jogo do São Paulo no Morumbi contra o Guarani, já volta para apitar esse clássico. Olha, cara, os caras capricham, meu cara. Cara, não tem outro, né? Olha lá, viu? É brincadeira. Eu vou contar quantos jogos do São Paulo ele vai apitar, cara. Pois é, São Paulo... Caramba! O melhor árbitro, né, até agora que o São Paulo teve foi o Flávio de Souza, mais experiente e melhor, que erra pouco, que é o São Paulo e Corinthians. O resto teve Luiz Flávio, Candanção, olha... Duro, hein? Mas acho que é mais fácil falar dos reforços, que não são... E aí? Aí, enfim, mas o Wendel, então, não chegou, e o Cedric não sabe. O Cedric não sabemos. Não, sabemos de tudo. Aqui sabemos de tudo. O Wendel chega na segunda-feira, está prevista a chegada dele. Como a negociação com o Porto correu, tal, os jogadores do São Paulo foram, tal, a expectativa, e ele já estava meio com a mudança pronta, a expectativa é que o cara tivesse já aqui no final de semana. Mas tem aquela coisa, né, Tironi? Diferentemente dos brasileiros, o cara está morando há 1000 anos na Europa até providenciar a mudança toda, aquela coisa.
né? A gente viu a mudança do Wilsinho, como é que foi, né? Foi uma Exatamente. saga. Exatamente, né? O nosso grande parceiro Wilson. Enfim, para organizar a mudança da família toda, em definitivo, ele chega na segunda-feira e já ele estava treinando no Porto, não estava jogando, mas não tem nenhum empecilho. E aí, assim como o Neymar, vai depender da inscrição. E aí, o que é surpreendente é que o Cédric é a mesma coisa. O Cédric já está treinando normalmente com o time. Até a foto do nosso vídeo aí é uma dividida dele do Enzo Dias. Ele treina que nem um cavalo, leva a sério as coisas. Está pronto. Só que não está inscrito ainda. Deve ser inscrito na segunda-feira. Então, a expectativa para a semana que vem é Cédric no banco contra o Mirassol, bem provavelmente. Ó, surpreendente, o cara não joga não sei quanto tempo. Pois é, né? E o Wendel não está descartado ir para o banco na quarta-feira contra o Mirassol, dependendo da chegada / inscrição, né? Eles não são jogadores que vão precisar, quer dizer, o Cédric agora, que o Cédric vinha treinando e a gente não sabia. Ele não vinha jogando, vinha treinando, tá? Vinha treinando no São Paulo, no CT. Sim. Escondido, né? Agora, com contrato, ele precisa ser só inscrito na federação, que deve ser na segunda-feira, o Wendel também, e aí eles vão avaliar como o Wendel chega. Mas é possível que os 2 laterais contratados estejam à disposição. Os 2 do Porto, William Gomes e Moreira, já vestiram a camisa, tal, não sei o que. O Porto faz o comunicado, a partir de hoje, o Wendel é jogador do São Paulo. Foi o Porto que anunciou isso, né? Sim. O São Paulo. E aí, em relação ao William Gomes e o Moreira, ficou clara a negociação pelo comunicado do Porto. E, assim, o comunicado é bem específico sobre o valor do William Gomes, 9 milhões de euros. A gente tinha falado aqui, todo mundo falava 12, eu falei para você, Tironi, não caia nessa, é 9, em torno de 9. E 9, o Porto deixa claro que 9, o Porto está desembolsando, sem levar em consideração, não vai pagar intermediário, o Porto diz isso na nota, isso. Não vai pagar clubes anteriores, formadores, é que o William Gomes está no São Paulo desde menininho, então não vai ter muita fração nessa história, e também ele especifica o que a gente também já sabia, que é a compra de 80% dos direitos e o São Paulo mantém 20% dos direitos, né? Certo. Aquela coisa, isso a gente já sabia, perfeito. E era uma condição básica, acho que para o São Paulo fazer um negócio. O Porto é um clube também vendedor, você fica com 20% do jogador. Se o Porto vender para outro clube e tal, não sei o que lá, 20% da transação vai para o São Paulo, como aconteceu com o Antony, com outros jogadores ali, né, na situação. O Antony aliás, foi o recorde de revenda que o São Paulo teve em todos os tempos, mas o São Paulo, segundo o Porto, permanece com 20% dos direitos do jogador. E aí o do Moreira, que para mim surpreende mais, que é o tal do empréstimo gratuito. Isso. Com cláusula de compra de 60% dos direitos por 2 milhões de euros, que até o Tironi tem, eu acho. São Paulo não tem, mas o São Paulo não tem, mas o Tironi tem. Então, assim, o empréstimo gratuito, os direitos, ou 60%, baixos, né? Para mim, num jogador que tem lá dupla cidadania, passagem pela seleção portuguesa, etc. e tal. E aí, o São Paulo ficaria com 40%, se ele for comprado definitivo depois de um ano de empréstimo e no futuro for revendido para alguém, e o São Paulo detém 40% dos direitos. E aí eu procurei me informar, porque esse é um negócio que se assemelha muito ao do Galopo, certo, com o River, emprestado de graça, com um ano, cláusula de compra especificada, e o São Paulo mantém parte dos direitos. É praticamente idêntico o empréstimo do Moreira ao Porto ao empréstimo do Galopo ao River. E o que o São Paulo alega é que emprestando, mais vale, o raciocínio da direção do São Paulo é mais vale emprestar um jogador para um clube grande de visibilidade de graça do que emprestar um jogador por 200 mil euros, sei lá o que, né, durante o empréstimo, para um clube de menor projeção
que não vai ter condição, no final do empréstimo, de comprar o jogador, mesmo se ele for bem. Entendi. Então, no raciocínio do São Paulo beleza, o River, se o Galopo aprovar, vai comprar o Galopo, porque ele tem condição. O Porto, se o Moreira aprovar, vai comprar o Moreira porque ele tem condição. Então, o São Paulo teve propostas de outros clubes argentinos pelo Galopo. Mas menores. Entendi. Ele preferiu fechar com o River. É um raciocínio, não sei o que lá. Assim, entendo. Fazendo uma metáfora, assim, dependendo da vitrine que você coloca. Uma coisa é você pegar um produto e colocar na vitrine da loja da esquina. Outra coisa é você colocar na vitrine de uma super loja que tem no shopping, com visibilidade, que todo mundo vai ver, e esse cara vai ter mais chance de ser negociado e alguém com maior poder de ter esse negócio depois. Bora fechar o vídeo para responder se Thiago Mendes pode virar reforço do São Paulo nos próximos dias. Tenho contado para vocês há bastante tempo que entre Tricolor e Thiago Mendes há um acordo fechado. Ele só depende da liberação do Al Rayyan, com quem tem contrato até o mês de maio. A especulação sobre a chegada do Thiago Mendes para agora aumentou depois de postagens da esposa dele, a Kelly Mendes. Ela usou suas redes sociais para responder a perguntas de internautas. Uma das pessoas perguntou quando é que ela vem para o Brasil. A resposta foi logo, e dessa vez para morar. Outra pessoa perguntou: o Thiago vai jogar aonde? A resposta da esposa dele: logo logo você vai saber. Na sequência, a Kelly Mendes postou uma foto no meio de um monte de malas e escreveu: estou aqui desmontando a casa e arrumando a mala. Kelly também anunciou a venda de um sofá, ao que parece estar de fato desmontando a sua residência lá no Catar, onde ela e o marido vivem há algum tempo. A partir desse cenário, eu entrei em contato com uma pessoa do staff do Thiago Mendes para saber se havia existido alguma novidade, se o Al Rayyan enfim topou liberá-lo. Essa pessoa assegurou que até agora não há novidades, que São Paulo e Thiago Mendes seguem tentando convencer o Al Rayyan para a rescisão desse contrato de forma imediata. O fato de a janela no Catar ter se encerrado nessa sexta-feira sem a contratação de um outro jogador para essa posição pode dificultar as coisas, mas no pior dos cenários, Thiago Mendes viraria reforço do São Paulo para a metade do ano, na reabertura da janela de inscrições. A primeira janela fecha por aqui em 28 de fevereiro. Só para completar uma curiosidade sobre o São Paulo, no jogo contra a Portuguesa na quarta-feira, um torcedor foi ao Pacaembu vestindo a nova camisa produzida pela New Balance. E ele postou algumas fotos vestindo a camisa do São Paulo no Pacaembu. Isso causou enorme irritação entre membros da diretoria do São Paulo. Esse vazamento não poderia ter acontecido e o Tricolor tem cobrado da New Balance, a fornecedora de material esportivo, o motivo desse vazamento de forma precoce. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, os seus preparativos para esse jogo hoje contra o Santos. Jogo bastante importante para o São Paulo confirmar a boa fase e também confirmar e tirar toda a desconfiança que possa haver sobre o quarteto mágico, o quarteto fantástico que muitas pessoas estavam falando. Para mim, hoje, esse jogo tem uma importância gigantesca para a aprovação desse quarteto. Por quê? Porque é a primeira vez que esse quarteto vai enfrentar um clube que joga com 3 atacantes, 2 pontas ali de velocidade, e a gente sabe que o poderio defensivo desse quarteto é bastante baixo mesmo, a ponto de que só marcar desse quarteto aí ser o Lucas Moura e o próprio Caleri, já que o Luciano e Oscar são 2 jogadores que não têm essa dinâmica forte de marcação, e hoje para vai ser botado à prova esse quarteto aí. Muita gente da mídia vem falando que o meu dia está em dúvida, muito por conta disso, por conta dessa dinâmica aí de marcação que é bem baixa desse quarteto aí. E a dúvida é se escala Ferreirinha ou se coloca o Luciano, porque se coloca a Ferreirinha muda totalmente o panorama, porque fica Lucas de um lado, Ferreirinha do outro, Oscar ali armando o time ali sem responsabilidade quase nenhuma de marcação, e Caleri ali como centroavante, como um homem-gol da gente. E com essa formação, se o Zubeldia fosse dessa forma, Lucas e Ferreirinha teriam responsabilidades em recompor o time ali na sua fase defensiva ali, ajudando o time do São Paulo ali na parte defensiva. E já com a formação do 4-4-2,
fica bem complicado os lados do campo, já que Oscar e o próprio Luciano são jogadores ali que marcam mais por dentro, marcam mais pelo meio do campo ali. Mas bora olhar e ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Acredito numa vitória do São Paulo, meu placar é 2-0. Mas para mim não vai ser um jogo fácil. O São Paulo ali, para mim, no início do jogo ali, vai ter algumas dificuldades até o time encaixar ali, encaixar e jogar como jogou ali contra o Corinthians. Acredito muito que o São Paulo possa vencer esse jogo, mas acho que vai ter algumas dificuldades ali. E para mim, o Ferreirinha vai ser a peça-chave desse jogo quando ele entrar ali no segundo tempo, justamente por conta do que eu falei aqui para vocês agora. Acredito muito que essa será a tônica do jogo. O Santos ali tentando explorar os lados do campo e o São Paulo ali jogando mais pelo meio do campo e com dificuldade em marcar os atacantes do Santos. Acredito que essa vai ser a tônica do jogo, porém o São Paulo vai vencer ali por 2-0 esse jogo. Galera, e a formação vai ser a mesma do jogo contra o Corinthians. Se acontecer alguma alteração, vai ser Ferreirinha no lugar de Luciano, que acredito que seja muito difícil acontecer isso. Galera, então é isso aí. Chegamos no final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!